Por que você só escolhe quem nunca fica? Essa pergunta te persegue em silêncio. E o pior é que, no fundo, você já sabe a resposta, mas finge que não. Porque admitir isso seria o mesmo que encarar um espelho depois de anos fugindo do próprio reflexo. Você diz que quer amor, mas vive atrás de quem não te enxerga. Você fala sobre reciprocidade, mas corre atrás de quem já chegou com os 2 pés na porta de saída. Não é azar, não é má sorte. É padrão. Padrão criado lá atrás, quando você aprendeu que ser ignorado doía menos do que ser visto de verdade. E se eu te disser que escolher quem não fica é só uma forma disfarçada de se proteger de algo muito maior? A verdade é que a nossa mente tem memória, e o coração, quando não entende o que sentiu, repete o que viveu. Você quer amor, mas aprendeu que afeto de verdade sempre escapa. E aí, sem perceber, se atrai por ausências, por silêncios, por quem não te escolhe. É como se o abandono fosse uma língua que você aprendeu a falar fluentemente, e qualquer coisa diferente disso parece estranho, desconfortável até. Nietzsche escreveu: somos moldados mais pelas ausências que suportamos do que pelos afetos que recebemos. E talvez seja por isso que você vive correndo atrás de quem nunca esteve ali. Porque o vazio que o outro deixa combina com o vazio que você já conhece. A mente é esperta, mas o medo é mestre. Medo de amar e não ser amado. Medo de se abrir e ser rejeitado. Medo de ser visto e ainda assim não ser suficiente. Por isso você escolhe quem não fica, porque se a pessoa já vai embora, você não precisa se despir, não precisa se entregar, não precisa se arriscar. É mais fácil lidar com a perda garantida do que com a incerteza da permanência. Mas e se esse padrão não fosse só um trauma? E se fosse uma lente, distorcendo tudo que você vê? A gente vai falar sobre isso, porque no próximo passo a pergunta muda de lugar. Será que o que você chama de amor não é na verdade uma carência antiga disfarçada de paixão? A síndrome do quase. Você já percebeu como tudo na sua história amorosa parece inacabado? Quase deu certo, quase foi amor, quase foi recíproco, mas sempre escapa pelos dedos, e isso não é acaso. O quase é um mecanismo de proteção sofisticado. Ele te dá a ilusão de estar vivendo algo intenso, mas sem o risco de se entregar por inteiro, porque se não chegou a ser real, também não pode te destruir por completo. É como se você andasse à beira da piscina, fingindo nadar. O corpo molha, mas o mergulho nunca acontece, e essa ausência de profundidade, por mais frustrante que seja, ainda parece mais suportável do que se afogar. A mente aprende truques quando sente medo, e um dos mais engenhosos é esse: transformar relações frágeis em epopeias emocionais, como se cada pessoa que não te escolhe se tornasse automaticamente o grande amor da sua vida. É uma forma disfarçada de manter a idealização intacta, já que o real, com sua rotina, suas imperfeições, suas exigências, te confrontaria de um jeito que você talvez ainda não esteja pronto para encarar. Fernando Pessoa escreveu que amo tudo o que foi e tudo o que poderia ter sido. E aí está o ponto. Você se apega ao que não aconteceu porque o que é real exige presença. E presença exige coragem. No fundo, o quase te protege de fracassos definitivos, mas também te condena à eternidade do incompleto. A ironia é que esse quase vira vício. Um tipo de abstinência emocional que se disfarça de busca amorosa. E a cada nova tentativa com alguém que nunca esteve de fato presente, você se sente vivo. Não porque está amando, mas porque está sobrevivendo ao desamor. De novo. E se isso se repete, talvez a questão não seja a ausência do outro, mas a escolha exata de quem tem o dom de partir antes de chegar. Por quê? Porque existe algo ainda mais profundo acontecendo. Uma defesa emocional que se esconde por trás da sua própria busca. Uma proteção vestida de desejo. E é aí que começamos a entender a busca pelo inalcançável como defesa. A busca pelo inalcançável como defesa. Há um tipo de escolha que parece amor, mas é apenas fuga. Um tipo de pessoa que você insiste em chamar de o certo na hora errada, quando na verdade é só o inatingível que te mantém emocionalmente protegido.
A distância dessa pessoa, geográfica, emocional ou afetiva, não é um acidente, é um escudo. E o mais curioso é que você mesmo o posicionou ali. A lógica é sutil, quase imperceptível. Se eu amo alguém que não pode me amar de volta, eu nunca preciso me colocar por inteiro. Nunca preciso me despir das defesas. Nunca preciso correr o risco de ser realmente visto. O inalcançável te oferece um lugar seguro. Um palco onde você atua o amor, mas nunca precisa viver o real. É um teatro sofisticado. Você sofre, claro, mas sofre com roteiro, com trilha sonora, com intensidade controlada. Sofrer por alguém que não está é uma forma confortável de evitar o terror de estar com alguém que possa ficar, porque quando alguém fica, você se vê obrigado a aparecer também. E aparecer com todas as suas fragilidades expostas dói mais do que qualquer silêncio do outro. Kierkegaard dizia que a maior parte dos homens vive em uma mentira, que eles mesmos acreditam ser verdade. E quando se trata de amor, essa mentira pode ser justamente a idealização constante de figuras inatingíveis, como se o amor verdadeiro estivesse sempre lá, nunca aqui. Como se amar fosse sempre esperar, sempre desejar, nunca viver. Esse tipo de busca não é movida por carência, é movida por medo. Medo do encontro, medo do real, medo da nudez emocional. E por isso, inconscientemente, você se vicia na perseguição, porque o que está sempre à frente não exige que você encare o que está dentro. Mas quanto mais você corre atrás do inalcançável, mais fortalece um padrão. Um ciclo silencioso em que o desfecho é sempre o mesmo, a ausência. E com o tempo essa ausência deixa de ser exceção e vira identidade. E quando o abandono se repete a ponto de parecer natural, então é hora de reconhecer. Ele não está mais apenas nos outros. Ele já começou a morar em você. E é aí que surge o vício do abandono. O vício do abandono. Abandono demais vicia. E vicia porque se repete. E se repete porque foi aprendido. O problema é que, quando a dor se torna familiar, o sistema nervoso já não a reconhece como ameaça, reconhece como lar. O abandono, então, deixa de ser acidente e vira escolha inconsciente. Você começa a buscá-lo, mesmo jurando que quer amor. Há quem associe vício apenas a substâncias. Mas o abandono funciona como qualquer outra dependência. Tem abstinência, tem recaída, tem aquele alívio momentâneo quando alguém vai embora, porque confirma, mais uma vez, aquilo que você aprendeu lá atrás. Ninguém fica. E essa ideia, por mais dolorosa que pareça, é confortável. Porque é conhecida. A mente se apega ao conhecido, mesmo que seja destrutivo, e o coração acompanha. Você se envolve então não com quem te vê, mas com quem te ignora no tom exato que você reconhece. A ausência do outro conversa com a sua. É uma dança, um ritual repetido em silêncio. Você ama, se entrega, alguém se afasta. Você sofre, se fecha. Até que outro corpo se aproxime, com a mesma frieza disfarçada de mistério. E tudo recomeça. Não é burrice, é memória emocional. O abandono se torna uma estrutura, um molde, uma expectativa. Algo que você antecipa, mesmo antes de acontecer. Como se num nível mais fundo, você estivesse sempre esperando o momento em que tudo vai desabar. E quando desaba, dói, mas alivia. Porque, enfim, tudo voltou ao que você conhece. É por isso que relações saudáveis muitas vezes causam desconforto. Quando alguém te escolhe de verdade, seu sistema se assusta. O amor te estranha. A mente questiona. Por que está sendo tão fácil? Será que tem algo errado? Como se o amor tivesse obrigatoriamente que vir embalado em dor para ser legítimo. E aí, em algum ponto, você sabota. Porque não sabe lidar com o que é estável. A estabilidade parece entediante, parece falsa. Como se fosse uma farsa prestes a ruir. E nesse autoabandono travestido de autoproteção, você valida de novo a velha narrativa de que o problema está em você. Mas talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema seja o espelho com que você mede o amor. E esse espelho, manchado, distorcido, falho, tem nome: autoimagem. E é nela que precisamos mergulhar agora.
A autoimagem distorcida. Você se apaixona por pessoas que não te enxergam, porque no fundo você também não se vê. A imagem que carrega de si mesmo está embaçada, como um espelho velho esquecido num quarto escuro. E o que você enxerga ali, ou o que pensa enxergar, não é amorável. É insuficiente, fragmentado, rachado. Não é que você ache conscientemente que não merece amor. É mais sutil que isso. É como se, ao receber carinho verdadeiro, algo dentro de você sussurrasse: isso está errado. Porque não se encaixa na narrativa interna que vem sendo escrita há anos, e essa narrativa, quase sempre, foi rabiscada com palavras de rejeição. Não ditas, talvez, mas sentidas. Pessoas com baixa autoimagem não fogem do amor. Elas fogem do reflexo que o amor traz. Porque amar é se ver através dos olhos de alguém. E se os olhos do outro forem gentis demais, acolhedores demais, você se pergunta: será que essa pessoa está me vendo de verdade? E aí, por ironia, você começa a se sentir mais confortável com quem te trata com frieza. Porque a frieza confirma a imagem que você já tem de si mesmo. Quando alguém se afasta, você pensa: claro, é isso que sempre acontece. A rejeição vem e, com ela, o alívio amargo do eu sabia. A profecia se cumpre, e no seu íntimo isso parece mais real do que qualquer tentativa de afeto. É aqui que o amor começa a se distorcer. Você não escolhe o que te faz bem. Você escolhe o que combina com o que você acredita ser. E se você se vê como alguém pouco digno de permanência, vai buscar exatamente isso no outro, a não permanência. Nietzsche dizia que não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E quando você se enxerga através de um espelho partido, acaba aceitando migalhas como banquete, ausências como prova de afeto, distâncias como uma forma silenciosa de merecimento. E assim, sem perceber, você transforma o abandono em rotina e a dor em estrutura emocional. Mas o nome disso não é liberdade. O nome disso é prisão com paredes invisíveis. E se essas palavras te tocaram de algum jeito, se você sente que está despertando para algo que sempre esteve aí, mas não tinha nome, então esse canal existe por você. Aqui no Poético e Profundo, a intenção não é te oferecer respostas prontas, é te acompanhar na jornada de voltar para si. Se isso te ressoa, inscreva-se e continue mergulhando com a gente. Porque o próximo mergulho é ainda mais fundo. O que você tem feito com a sua liberdade emocional? O paradoxo do amor livre. Você diz que quer liberdade, mas na prática confunde liberdade com descompromisso, com ausência, com relações onde ninguém deve nada a ninguém, onde tudo é leve, leve demais, leve ao ponto de não ter densidade, de não deixar marcas, de não permanecer. O amor livre, quando vivido com consciência, é um gesto nobre, é o encontro entre dois seres inteiros que não se aprisionam, mas se escolhem, dia após dia. Mas o que muitos chamam de liberdade é, na verdade, fuga com nome bonito. Um disfarce elegante para o medo de intimidade, de entrega, de vulnerabilidade. Você entra em relações com quem já deixou claro que não quer ficar, que não quer se envolver profundamente, e ainda assim chama isso de maturidade emocional. Você finge que está tudo bem com pouco, mas no fundo está implorando, em silêncio, por algo mais. Dizer que não quer rótulos pode soar moderno, mas o que está por trás disso, muitas vezes, é o pavor de ser rejeitado se você mostrar o que sente. Então você aceita menos do que deseja e aprende a sobreviver no raso, enquanto se convence de que isso é autonomia. Mas não é. É o medo camuflado de liberdade. A ausência embrulhada como escolha. A rejeição inicial que você aceita porque, de certa forma, já a esperava. Afinal, se alguém te oferece pouco, não há muito o que perder. E se não há perda, não há dor. Ou, ao menos, é o que você tenta acreditar. Camus escreveu: a liberdade não é nada quando se torna uma rotina de fuga. E talvez seja exatamente isso que você tem vivido. Uma rotina de fugas emocionais disfarçadas de independência. Relações onde cada um fica com um pé na porta, pronto para sair a qualquer momento. Como se amar fosse, inevitavelmente, um risco maior do que o vazio da solidão a dois. E nesse jogo de proteções e distâncias,
surge um fenômeno ainda mais perigoso. Você começa a romantizar o sofrimento, a chamar o que te machuca de experiência, a ver beleza na dor. E é aí que entra o próximo ponto. Porque quando o sofrimento começa a parecer poesia, você para de procurar cura e começa a colecionar feridas. A romantização da dor. Em algum ponto da caminhada, você parou de buscar amor e começou a buscar sentido na dor. Como se sofrer fosse prova de que foi real. Como se só doesse tanto porque, de fato, foi profundo. Mas a verdade é mais áspera. Muitas vezes dói tanto justamente porque nunca foi o que você pensou que era. É uma armadilha. E uma das mais sutis. Você começa a ver beleza no sofrimento, intensidade na ausência, profundidade na rejeição. Se alguém te fez mal, você transforma isso em poesia, em crônica, em lição, em tatuagem. A dor ganha brilho, ganha espaço, vira identidade. A cultura ajuda. Filmes, músicas, literatura. Tudo parece confirmar a ideia de que amar é sangrar, que amar é se perder, que amar é sofrer. E você, sensível como é, começa a achar que sentir dor é o que te conecta com o mundo. Que quanto mais você sofre, mais real você é. Mas há uma diferença brutal entre sentir profundamente e se apegar ao que destrói. Uma diferença entre viver a dor, o que é humano, e se fundir a ela, o que é adoecimento. Só que quando o sofrimento é constante, ele se torna uma espécie de zona de conforto emocional. A dor ali é previsível, conhecida, até afetuosa em certo sentido. Schopenhauer dizia que a dor é a substância da vida e a raiz da personalidade. Mas mesmo ele, cético por natureza, sabia que uma vida que gira em torno do sofrimento não é nobre, é apenas trágica. E o trágico, quando repetido demais, vira prisão. A questão é que, quando você transforma a dor em parte da sua estética, do seu discurso, do seu eu, qualquer coisa diferente disso começa a aparecer sem sal. Amor que acolhe, que cuida, que permanece, parece superficial, sem graça, pouco poético. E assim, quase sem perceber, você fecha as portas para tudo que é saudável e mantém abertas apenas aquelas por onde o caos entra, porque você aprendeu a se identificar com o caos, com a ausência, com a dor que arde, mas te faz sentir vivo. Só que essa chama, cedo ou tarde, consome tudo, e o que era identidade vira ruína. A pergunta então não é por que você sofre, a pergunta é quem você é sem essa dor. E é aí que chegamos ao ponto crucial, onde toda a espiral se encontra. A verdade que você evita quando escolhe quem não fica. A verdade que você evita quando escolhe quem não fica. No fundo, escolher quem vai embora é uma forma de nunca ter que se mostrar por inteiro. Porque enquanto o outro vai, você permanece no conforto silencioso de não ser confrontado com o risco real de ser visto, visto de verdade. Escolher quem não fica é manter a ilusão de que o problema está sempre fora, sempre no outro, sempre além do seu controle. Mas e se não for? A verdade, a que você talvez leve anos para encarar, é que você tem medo de ser amado. Não do amor em si, mas do que ele exige: presença, intimidade, entrega sem performance, vulnerabilidade sem edição. E isso assusta. Porque não há como controlar o olhar de quem vê você sem máscaras, sem defesas, sem fuga possível. Talvez o que você tema não seja a rejeição, mas o acolhimento. Porque o acolhimento desnuda, obriga a descer dos personagens, e sem personagem, quem você é? É mais fácil repetir a ausência, repetir o abandono, repetir a espera por alguém que nunca volta. Porque assim você não precisa sair do lugar. A dor que vem disso já é conhecida, já foi mapeada, já foi até romantizada. Mas em algum ponto, se houver coragem, você vai perceber que essas escolhas não te protegem, te limitam. São muros que você ergueu por dentro, chamando de maturidade, liberdade, intensidade. Mas no fundo eram só medo com um nome bonito. Não se trata de se culpar, se trata de se observar, de entender que cada padrão tem uma origem, e cada origem uma dor não resolvida, e cada dor
uma chance de cura. Cura que não vem de fora, que não vem com a chegada de alguém novo, nem com a ausência de alguém velho. Cura que só começa quando você decide ficar. Ficar com você. Porque quando você para de fugir de si, para também de escolher quem já vem com os pés virados para a saída. Começa, enfim, a fazer escolhas que não repetem traumas, mas que os transcendem. E se isso dói? Claro que sim. Crescer dói. Amar de verdade dá medo. Mas viver no ciclo de quem sempre vai embora, isso sim é o que te apaga aos poucos. E agora que você chegou até aqui, talvez a pergunta não seja mais por que você escolhe quem não fica, mas sim, quem você se tornaria, se finalmente escolhesse alguém que fica e ficasse também.